Bom, já sabe sobre o filme do Shang-Chi, mas você sabe ou conhece a Lenda dos Dez Anéis? Como começou, onde surgiu e quais as funções e os poderes desses itens? Não sabe? Então vem comigo para descobrirmos juntos aqui nesse vídeo. Bora? Vem! Fala, nobreza e realeza do mundo nerd, beleza? Comigo tudo bem, espero que com vocês também. Eu sou Jefferson e hoje vamos descobrir qual a origem da Lenda dos Dez Anéis e seus poderes, beleza? Então ajuda a gente aí já deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo quanto mais pessoas você puder para fortalecer a gente, beleza? Então sem enrolação, bora pro vídeo. A origem da Lenda dos Dez Anéis. Bom, a origem não tem como começar a falar dela sem falar de Mandarim. O Mandarim verdadeiro, não aquela criatura ridícula, como diz o Loki, que criaram para o Homem de Ferro 3. Mandarim é um cientista brilhante e um lutador excepcional, porém ele tira toda a sua influência, força, justamente de 10 anéis do poder, relíquias antigas que vieram parar na Terra, vinda das estrelas, e ele as encontrou. Bom, vocês vão saber logo como as encontrou. Na verdade, o próprio nome já está errado para descrever essas relíquias. Elas realmente se parecem com anéis, mas não são nem de perto anéis de verdade. Já vocês vão entender o porquê. Então, o Mandarim nasceu em uma família muito rica, lá na China. Ele era filho de um pai chinês e uma mãe inglesa. O problema é que logo depois que eles tiveram o primeiro filho, foi na Revolução Comunista. Aconteceu na China, levando Mao Tse-tung, um ditador sangue frio de pura maldade, ao poder. Ele matou mais gente que Adolf Hitler e Joseph Stalin juntos na história em quadrinhos. Mas esse é um personagem real. Na história de quadrinhos do Mandarim, os pais do Mandarim foram assassinados por esse infeliz. As histórias de Mao Tse Tung não são mito, são história real. Vocês podem pesquisar, é sério. Ele matou mais de 77 milhões de pessoas e o adaptaram como um vilão da vida real nos quadrinhos. Mas continuando com a história principal de Mandarim, ainda menino, foi criado então por sua tia, irmã de seu pai, e se tornou extremamente triste e rancorosa por todas as tragédias que viveu com o mundo. Transmitiu esse sentimento todo e ruim, negativo para a criança. Cada centavo que eles tinham ou foi roubado pelo regime comunista, ou foi gasto com estudos em ciências e artes em combate. Com o resultado, ele ficou sem nenhum dinheiro em toda a sua adolescência e parte da sua vida adulta. Ele não tinha nem aonde cair morto, porque o governo tomou também a casa onde ele morava, deixando ele sem dinheiro ou ter para onde ir. O jovem passou a vagar por lugares distanciados. Um dia, enquanto ele andava pelo Vale Proibido dos Espíritos, ele encontrou uma caverna ancestral, que as pessoas diziam ser habitada por um dragão. Como ele não tinha mais nada a perder, o jovem entrou na caverna. Mas o que ele encontrou, no fim, foi algo bem diferente de um dragão, mas sim uma nave espacial, que lá estava há muitas eras atrás, e que pertencia a uma criatura chamada Exxon Clark, um alienígena da raça Makruan. E eles se assemelhavam bastante com dragões. Ele foi confundido com um dragão e por isso foi ferido gravemente pelo povo chinês da época. Como sabemos, os humanos já são bem conhecidos desde antigamente por serem brutos e perigosos para tudo ou para todos aqueles que eles não conhecem. Então, Exxon Clark foi ferido gravemente, como uma ferida quase mortal. Então ele se refugiou em sua nave e sobreviveu durante eras, até que então esse jovem encontrou ele e o assassinou definitivamente. Então esse jovem, que se tornaria Mandarim logo em breve, estudou a nave e os conceitos de tudo que havia lá dentro. E então chegou até aqueles objetos que pareciam anéis e descobriu a sua natureza e as funções que eles exerciam e o que eles faziam com os usuários, que utilizavam aqueles acessórios. Então ele estudou e aprendeu a mexer com cada um desses 10 anéis.
Com o tempo, ele descobriu que, na verdade, esses anéis se tratavam de objetos que continham a essência de um guerreiro cósmico lendário e dava ao usuário os dons e poderes desses guerreiros. Usando esses anéis e o que aprendeu com eles, ele finalmente se tornou o famoso Mandarim, um ditador, o líder obstinado em fazer com que o mundo pagasse por tudo que ele sofreu na sua juventude. E os anéis são um meio pelo qual ele busca ter esse objetivo. Baseado em cada um desses anéis de poder, agora vamos fazer uma lista para que você conheça o poder e a habilidade que cada um deles oferece. O primeiro é conhecido como Explosão de Chamas. Esse anel tem a habilidade de manipular e controlar e também produzir o fogo, e radiação infravermelha interna. Pode causar a incandescência do ar. Ao inflamar suas moléculas, pode causar um incêndio gigantesco ou até mesmo assar na sua mão aquele delicioso peru de Natal rapidamente. Gordinho não nega, né? Tem superpoderes e a primeira coisa que a gente pensa é fazer comida com essa habilidade. Enfim, mas brincadeiras à parte, por mais conhecido e popular que ele seja, ele não é nem de longe o mais forte, apesar de não termos parâmetros para realmente descrever o seu limite, pois ele não é descrito nas histórias e nem foi usado no seu potencial máximo, mas sabemos que ele dá problema para quem é resistente a altas temperaturas. Por exemplo, Mandarim tem como inimigos Pantera Negra, Homem de Ferro, e ele bate de frente com esses personagens, que são até bem resistentes a altas temperaturas. Em algumas histórias, sabemos que a Marvel tem costume de usar muito na sua base ciência, então sabemos que os escudos, por exemplo, da Mulher Invisível, também pode aniquilar o oxigênio ao seu redor, podendo anular os poderes desse anel. Também, sem oxigênio, não há fogo, obviamente. Sem contar personagens que têm o dom de manipular ou produzir a água. Isso pode ser um grande problema para quem estiver possuindo e utilizando esse anel. O segundo anel, Explosão Elétrica, conhecido mais popularmente como relâmpago. E esse anel emite uma quantidade de energia elétrica determinada pelo usuário e pode escolher a intensidade e nível dessa carga. Pode ser pequena, como por exemplo, acender uma lâmpada ou carregar a bateria do celular, por exemplo, ou um raio para fritar uma pessoa instantaneamente. Ninguém conhece os limites ou as limitações que tem nesse poder. Porém, acreditamos que ainda não é forte o suficiente ou poderoso o suficiente para bater de frente com os poderes elétricos, vamos dizer assim, de Thor. Por exemplo, afinal, bater de frente com o Deus do Trovão com um anel de choque chega a ser ridículo de se comparar, mas por mais que seja um artefato alienígena, ele não tem esse poder todo. Terceiro anel, Explosão de Gelo. Esse por si só já parece óbvio, a sua habilidade e o poder que ele dá ao usuário. Ele praticamente transforma você no Sub-Zero do Mortal Kombat e te dá o dom de esfriar aquela cervejinha no domingo. Se você é maior de idade, é claro. Por favor, gente, não é meu problema. É claro, ou pode fazer aquele picolé num dia bem quente. Mas falando sério, esse anel tem um poder absurdamente forte, que pode congelar o ar. Congelar tudo o que ele estiver mirando ao zero absoluto, podendo assim quebrar objetos e enfraquecer com baixas temperaturas, imobilizar qualquer inimigo, congelando como uma estátua. O quarto anel é Feixe de Impacto. O usuário que estiver usando esse anel é pura energia bruta. Ele se compara às rajadas de energias lançadas pelos poderes do Ciclope, por exemplo, ou por golpes de ondas sonoras potentes, como o famoso tapa do Hulk, onde ele bate palma praticamente na frente de seus adversários, lançando eles em uma direção apenas com a força sonora bruta, como se tivesse levado o soco direto, apenas com o poder do som, e em uma escala um pouco maior do que isso, mas só com isso já podemos descrever um pouco para vocês terem base do potencial desse anel. Bom, o quinto anel, chamado de Spin, tem o poder de Feixe de Vortex, uma habilidade que dá ao usuário o poder de voar e se teletransportar, pois ele controla todo o ar e a matéria em sua volta. Pode fazer levitar as coisas com esse anel, pois o seu controle de ar é muito potente, fazendo com que ele crie pequenos vórtices embaixo desses objetos e possibilita levá-los a qualquer local em que o usuário determine. Quase semelhante ao poder telepata da Jean Grey, se você parar para pensar, porém bem mais simples e limitado. O sexto anel é chamado de Luz Negra.
Ele é o poder em qual o usuário consegue acessar uma aura de uma dimensão escura, absoluta, na qual toda a luz é absorvida. Ele acessa essa mesma dimensão como outro usuário que conhecemos, o manto, da dupla manto e adaga. Esse anel pode ajudar o usuário tanto a fazer uma fuga rápida, mas sabemos que o personagem do manto usa bem mais do que só para isso. Ele usa como uma maneira defensiva e ofensiva, usando como uma espécie de explosão de auréolas escuras contra os adversários. Mas isso é só teoricamente, pois nunca foi usado ou provado pelos usuários anteriores desse anel. O sétimo anel é conhecido como o espectral, que tinha tudo para ser o anel mais poderoso, porém suas limitações o deixam bem abaixo do desejado, por essas limitações que enfraquecem muito ele. O espectral dá ao usuário o poder de desintegração de qualquer coisa inanimada em nível subatômico. Por isso, objetos animados não podem ser desintegrados, como seres vivos, por exemplo. Então esquece, não pode usar esse anel na tia velha que só dava meias de presente de Natal, mas pode desintegrar as meias na hora da raiva. Por essa limitação. E outra que o espectral encontra é que ele só pode ser usado de 20 em 20 minutos, o que é um tempo de demora um pouco ineficaz em meio à batalha. E outra, se você não for o pistoleiro da DC ou o gavião arqueiro com suas miras perfeitas e impecáveis, realmente você não será muito efetivo em combate. O oitavo anel tem um poder diferente, ou melhor dizer, o contrário do espectral. Vamos dizer assim. Esse anel tem o poder de rearranjar a matéria, diferente do espectral, que tem o poder de dizimar e desintegrar subatomicamente. Esse anel tem o poder de recriar, manipular a matéria e as moléculas em nível subatômico. Ele pode, por exemplo, envenenar o ar e rearranjar, transformando o ar, o oxigênio, no que ele quiser, por exemplo, em água, afogando seus inimigos no que eles estão respirando, ou transformando o ar em matéria sólida. Como todos precisam de oxigênio para respirar, ele é uma ameaça e tanto. Ele pode também usar esse anel para desacelerar os movimentos dessas moléculas, para conseguir cada vez mais feitos diferentes e variados, conforme a criatividade e inteligência do usuário desse anel. O nono anel é de longe um dos mais poderosos do Mandarim. O seu potencial é inimaginável e baseado na criatividade e habilidade do usuário, ele é conhecido como um Daimon. Com esse anel, ele pode produzir 4 usos diferentes, como rajadas de luz, campos de gravidade, projeção de imagem e campos magnéticos. Cada uma dessas habilidades usadas separadamente já são por si só extremamente poderosas e apelonas, mas se você puder combiná-las, você pode ter feitos incríveis. Por exemplo, o Homem-Aranha Longe de Casa, vemos o personagem Mistério, que pode usar seus dones para manipular o usuário e as pessoas ao seu redor controlando o que elas veem. Com esse anel, pode-se fazer esse mesmo feito, só que diferente do Mistério, ele pode usar campos gravitacionais e eletromagnéticos contra esse personagem, podendo fazer o personagem, sei lá, ver um urso gigante e fazê-lo sentar a mão na cabeça desse adversário. E usando em conjunto o outro poder de campo gravitacional, por exemplo, fazer esse adversário sentir o peso da patada desse urso gigantesco, realmente em uma escala inimaginável, e finalizá-lo, sei lá, com uma rajada de luz, depois desse golpe que já seria o suficiente para acabar com ele. E seria brincadeira de criança para o usuário fazer isso. E de sobra ainda teria mais uma habilidade, que ele poderia usar a criatividade para usá-la como quisesse. Bom, esse anel com certeza não é brinquedo para iniciantes. O 10º anel dessa lista também é um dos top 3 mais poderosos anéis do Mandarim. Porém, também só não é mais poderoso por suas limitações, que só pode ser efetivo a curta distância. Esse anel tem o poder de manipular e controlar as mentes contra quem ele é utilizado. O nome desse anel é Mento Intensificador. Basicamente, ele replica a habilidade do Professor Xavier, só que numa escala bem menor, claro, pelo alcance. Ele pode, como já vimos o Professor Xavier fazer em outras histórias, manipular e sugestionar vontades, lembranças, sonhos e desejos. Controlar as atitudes dos adversários, podendo gerenciar essas lembranças, vontades e desejos como bem entender. Até mesmo apagá-las, como por exemplo, tornar o seu maior inimigo o seu melhor amigo ou vice-versa. Então eu queria esse 10º anel agora para controlar você e te fazer lembrar de deixar esse like maravilhoso. Se gostou e ficou até aqui com a gente, eu não podia deixar de fazer meu pedido. Então não se esqueça,
também de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sempre com a gente. E se não assistiu o nosso último vídeo sobre a origem de Shang-Chi, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar e ficarem por dentro de tudo. Quando sair esse filme, curtimos juntos as novidades, e não só do cinema, da fase 4 da Marvel, mas muitos outros, como animes, séries e games, beleza? Não esquece de nos seguir nas outras redes sociais, que também vou deixar na descrição, então segue a gente lá. E mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus e fiquem bem. É nóis, valeu e eu fui!